Olá, como vai? Em paz? Tudo bem? Espero que você esteja bem e a graça de Jesus seja contigo também. Hoje nós vamos mais uma vez estudar a palavra de Deus e como é bom estarmos juntos, reunidos em torno da palavra de Deus, estudando ela, ouvirmos os conselhos que Deus tem através da sua palavra para a nossa vida. E hoje estou muito bem acompanhado com o pastor Isaías, que vai nos ajudar aqui a ver na palavra de Deus quais são as orientações que Deus tem para que a gente tenha mais saúde. Como viver com mais saúde. Parte 1, hoje. Estaremos dando sequência nos próximos capítulos. Mas para isso, nós, como sempre temos feito, né, pastor Isaías? Vamos fazer uma oração e peço que o Senhor nos leve os pensamentos em oração e aí a gente entra no tema de hoje. Querido Deus, nosso Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela oportunidade que eu tenho, juntamente com meu amigo pastor Antônio, de nos reunirmos para juntos estudarmos a Bíblia com os nossos amigos. Nos abençoe agora ao abrirmos a sua palavra. Eu te peço por Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Pastor Isaías, seja muito bem-vindo mais uma vez. Na verdade, é o senhor que dá boas-vindas aqui, né? Agradeço, pastor Antônio, agradeço aí pela oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui com vocês para estudar esse tema, um dos mais importantes, na verdade, né? Porque tudo gira em torno da nossa saúde. Se a nossa saúde vai bem, se o corpo vai bem, as outras coisas da vida também começam a dar certo. Quando nós estamos com problema de saúde, as coisas começam a se arrefecer, começam a desanimar, começam a dar problemas de fato, né? Sem saúde, muita coisa não funciona na nossa vida, né? Saúde é primordial. E assim, pastor Antônio, eu estava lendo agora há pouco, e até quero compartilhar com você, meu amigo, que está acompanhando esse momento de estudo. Deus, ele se preocupa com a nossa vida em detalhes. E tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, e que é 3 João 2. Quando tem um capítulo só, a gente já vai direto para o versículo. Então seria 3 João capítulo 1, verso 2. Aí a gente omite o capítulo 1 porque é único, então já vai para 3 João 2. Ok? O texto de João, ele diz assim: amado, ou amados, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Deus, ele se preocupa com a nossa saúde espiritual, mas ele não preocupa apenas com a saúde espiritual, ele se preocupa com a nossa saúde física. Ele quer que nós tenhamos vigor físico, disposição, porque se nós temos saúde física, nós vamos ter mais chance de ter uma boa saúde espiritual. Se temos uma saúde física, nós podemos adorá-lo da melhor maneira possível. Perfeito. O próprio Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida. E que a tenha em abundância. Vida em abundância. Mas é interessante saber que Deus se preocupa conosco até nesses detalhes do nosso corpo físico, né? Do nosso corpo físico. Mas qual é a importância ou o teor bíblico sobre a sustentação bíblica que nós podemos ter de que o corpo é tão importante assim para Deus e até na nossa adoração também, né? Na nossa conexão com a vida, com as pessoas e com Deus. Qual é a sustentação bíblica que nós podemos ter, pastor? Pastor Antônio, tem um outro texto na Bíblia que eu quero ler com você. Qual é? 1 João, ou melhor, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Você pode ler para nós, por favor? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. E o verso 19. Eu achei aqui, 6, verso 19, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Olha só, que habita em vocês e que ele foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Então, nosso corpo é morada, é templo do Espírito Santo. Aliás, pastor, tem um movimento forte por aí dizendo meu corpo, minhas regras. Verdade, Ele não funciona na Bíblia. Isso é antibíblico. Meu corpo, regras divinas. Ele é o Criador. Imagina só, você tem o seu carro. O seu carro, ele é bicombustível, né? Ele é flex, álcool e gasolina. Mas aí você diz assim, não, no meu carro eu vou abastecer com diesel. Você até pode, porque o carro é teu.
E o carro vai andar uns 5 metros, talvez um pouco mais. Ok, mas ele vai parar. Por quê? Porque o criador do carro, o fabricante do carro, diz que você tem que usar álcool ou gasolina. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente precisa obedecer às regras dele. Ele deixou aqui para nós o segredo da felicidade, da família. O segredo para ter mais saúde. Está aqui, na Bíblia Sagrada, o livro de Deus. E ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Uau, pastor, que ilustração perfeita, né? Às vezes a arrogância humana nos leva a pensar que podemos até respeitar as regras do fabricante do carro, mas as regras do fabricante do meu corpo, né, do criador da minha vida, eu não respeito. Que é falta mesmo de humildade. Né? É interessante, pastor. Um teólogo bem conhecido no Brasil, especialmente no meio adventista, Dr. Amin Rodor, ele dizia que a ignorância ela é atrevida. A ignorância ela é atrevida. As pessoas se atrevem a questionar Deus. Não questiona, quem sabe, uma autoridade, até por medo, por qualquer outra razão. Mas a Deus eu vou questionar. Ele fabricou, ele deu o manual, disse que tem que seguir dessa maneira. Interessante que o meu carro eu vou cuidar. Com o óleo, eu observo bem o óleo, troco dentro daquilo que é recomendado, mas o meu corpo não. Eu como o que eu quero, eu faço o que eu quero, meu corpo, minhas regras. Ok. Pastor, agora que já aprendemos que o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo, tudo que eu preciso, que eu devo fazer para mim, para minha saúde, tem uma finalidade, então. Tudo, pastor Antônio. Na verdade, assim, nós fomos criados para adorar a Deus. Ponto. Na verdade, amigos, você foi criado por 2 razões só. Mais nada. Primeira razão, para adorar a Deus. E a segunda razão, você foi criado para abençoar a vida das pessoas. Para cuidar das pessoas, para fazer a vida das pessoas melhor. Pastor, isso é muito sério. Muito. São coisas bem básicas, fundamentais, que a gente não pensa sobre. E a gente fica perdido assim na vida, porque a gente sabe por que vai para a escola, sabe por que vai trabalhar, sabe por que vai não sei aonde, para o shopping, mas às vezes não sabe para que vive, né? Esse é o propósito. Algumas pessoas estão vivendo sem propósito. Verdade. E aí muda todo o seu foco. E quando você tem um propósito na vida, você sabe que faculdade você vai fazer, para que você vai fazer aquela faculdade, por que você vai adquirir esse carro, esse imóvel, tem um objetivo. E aí, pastor, você perguntou o porquê disso, qual o propósito, eu já disse que nós temos 2 objetivos, né, com a nossa vida. Nós somos criados para adorar a Deus, ponto. Adorar a Deus. Segunda razão, para abençoar a vida das pessoas. Mas tem um texto, pastor Antônio, em 1 Coríntios, no capítulo 10, e o verso 31, que diz assim, ó, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então tudo que eu faço com o meu corpo, inclusive exercício físico, inclusive a minha alimentação, que deve ser saudável, deve ser balanceada, equilibrada, deve ter um objetivo, que é glorificar a Deus, o nosso Criador, o Criador do nosso corpo. Pastor, então, se eu tiver um estilo de vida alimentar prejudicial, eu estou desonrando a Deus? Com certeza. Você está comprometendo a adoração, você foi feito para adorar. Se você tem um estilo de vida que não é saudável, come todas as coisas até que não são lícitas, ou até as coisas boas, saudáveis, mas come em demasia, você está quebrando a lei da natureza, a lei que Deus criou. O nosso corpo foi feito para ter saúde e disposição, para nós adorarmos a Deus. Interessante, pastor, que há uma íntima ligação entre o nosso corpo físico e a nossa mente. E é com a mente que nós que a gente adora a Deus. Interessante, muito importante saber desses detalhes, assim, extremamente importantes. Mas, pastor, quando se fala sobre saúde, a gente fala de muita coisa, exercício físico, descanso, enfim, fala de muita coisa que provavelmente a gente vai falar em outras oportunidades, mas algo assim que quase não falha é a alimentação. E eu gostaria que o pastor nos ensinasse aqui, biblicamente, Deus orienta alguns alimentos específicos para a nossa saúde, Ele desaconselha ou proíbe alguns alimentos para a gente não tomar, né? Não comer, não consumir.
existe uma regra clara na Bíblia, Deus dizendo assim, isso não, isso sim, isso não, porque às vezes fica meio confuso, né? Vou comer o quê então? Pastor Antônio, Gênesis no capítulo 1. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o livro das origens. Se está no primeiro livro da Bíblia, quer dizer que Deus, desde sempre, se preocupou. E Deus deu uma dieta para nós. Até isso. É bem simples isso. É curioso, né? É curioso, mas é tão simples que as pessoas ignoram, por ser tão simples. A gente quer fazer algo sofisticado, algo complicado, algo rebuscado, um cardápio assim, maravilhoso, fantástico, lindo, mas Deus, na sua simplicidade, Ele deixou. Olha só, pastor Antônio, no capítulo 1 diz que Deus criou a terra em 7 dias. O sábado faz parte da criação, Ele descansou no sábado, ok? No 6º dia, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, o verso 26. Aí, no verso 27, diz que Ele criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Aí Deus abençoou a terra, Deus abençoou o ser humano, Ele disse assim, ó, sede fecundo, multiplicai, e assim por diante. Agora o verso 29, eu quero que você leia, por favor. E disse Deus, e que vos dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Plantas e frutas. Sementes e frutas. O que você entendeu aí, pastor? Eu entendi. O que o texto está dizendo? Que Deus deu como alimento a dieta original, ou primária, para a raça humana. Plantas que nascem em toda a terra que produzem sementes. E também os frutos, ou as frutas, com sementes. Deus deu como alimento para nós. Lá no princípio, né? É o que o texto está dizendo. Mas é muito básico isso. Mas precisa de mais explicação? É tão simples e a gente quer complicar a coisa. Tanto que eu fiquei assim, querendo ver alguma coisa mais sofisticada aqui. Frutas, verduras, legumes, castanhas, nozes, amendoins. Olha só. Cereais. Esse é o segredo da longevidade. Ter saúde e disposição para adorar a Deus. Podemos sobreviver só com isso? Podemos sobreviver só com isso. Você pode pegar o vegetariano, o vegano e assim por diante, que eles não comem nada de origem animal. E vivem muito bem. E a maioria deles são extremamente saudáveis. Porque a gente é aquilo que a gente come. Muito forte isso, né, pastor? Amigo, amiga, talvez você ouviu essa frase aí que o pastor acabou falando aqui. Nós somos aquilo que comemos. Não sei. Eu estou pensando aqui, o que eu tenho comido, né? O que eu tenho comido? Na verdade, pastor, tudo aquilo que a gente come se torna proteínas. Isso fortalece ou não o nosso organismo. É verdade. Por isso que o nosso alimento, ele precisa ser o mais saudável possível. Mas enfim, então aí a gente aprendeu já que a dieta original dada por Deus à raça humana foi muito simples. Só que aí veio um intruso, um pecado, aí acabou bagunçando muita coisa, é claro, muita coisa que passou a fazer parte da realidade da alimentação humana, enfim. E nós vemos aí que Deus depois permite que a gente ampliasse, né, a dieta. Deus permite isso. Na verdade, pastor, você usou a palavra correta, permite. Não era o ideal, mas ele permitiu. Se você analisar a Bíblia, essa é a alimentação que Deus deu antes da queda, antes da entrada do pecado. Aí você vai lendo no capítulo 3, né? A queda do homem, capítulo 4, a história de Caim e Abel, aí tem o primeiro homicídio, os descendentes de Caim, capítulo 5, os descendentes de Adão, e aí no capítulo 6, a corrupção do gênero humano. E Deus chega e diz para um homem chamado Noé, Noé, vou dar um basta. Deu. Chega. Tá no limite, não dá mais para segurar. E aí no capítulo 7, Noé e a sua família entram na arca e Deus anuncia, antes ele anunciou o dilúvio, agora ele cumpre aquilo que ele havia dito. Ok?
Por essa ocasião não havia frutas, legumes, nozes, castanhas. A terra ficou devastada. Completamente coberta. E o dilúvio, ele é um dilúvio universal. Ele não foi pontual aqui ou acolá. Nós cremos, e a geologia confirma isso, que houve uma catástrofe mundial. Universal. Universal. Ok? E com isso não se tinha mais alimentos. Apenas os animais que estavam dentro da arca. E Deus então permitiu que eles comessem esses animais, que usassem esses animais como alimento. Mas aí eu tenho uma pergunta, pastor. Os animais como alimento, Deus permitiu que a raça humana comesse os animais e tal. Mas assim, quer comer todo tipo de animal? Então, eu posso comer todos os animais. Por exemplo, morcego. Eu posso comer se eu quiser. Não sei se já havia morcego, mas imagina assim, eu vou comer o porco, o suíno lá e tal. Eu posso comer se eu quero. Não, mas o que Deus orientou. Ah, bom, aí é outra conversa. Isso. Se eu partir do pressuposto que meu corpo, minhas regras, eu posso fazer o que eu quero, comer o que eu quero. Mas se eu partir do pressuposto que o meu corpo é templo do Espírito Santo, que eu preciso adorar a Deus, e com a mente que eu adoro a Deus, aí eu preciso seguir as orientações dele. Aí, pastor, eu quero deixar uma tarefinha de casa para você, amigo. Há um capítulo na Bíblia, Levíticos capítulo 11. Eu gostaria que você pudesse deixar um tempo aí, uns 15 minutos, 20 minutos ou meia hora, para ler e refletir a respeito desse texto. Levítico, aqui tem uma lista de todos os animais que podem ser usados como alimento. E os animais, as carnes, os quádrupes, os animais com 4 patas, aqui é uma descrição. Das características. Olha só, capítulo 11. Leia, pastor, por favor, os primeiros versos. E disse o Senhor a Moisés e a Arão: digam aos israelitas, e de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. Ok. 2 pontos. 2 pontos. Aí continua. Verso 3, pastor. Isso. Qualquer animal que tem casco fendido e dividido em 2 unhas e que rumina, vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm casco fendido. Aí começa a dar exemplo, né? Isso. Camelo, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem casco fendido. É impuro para vocês. Ok. Aí continua. Isso. Pastor, então tem uma regra clara, é uma regra simples. Para a gente comer qualquer animal de 4 patas, ele tem que ter 2 características. Ruminar. Que é chamado também outra versão de remoer. Remoer. Eu conheço um animal assim, o boi. O boi, por exemplo, é isso mesmo. E tem que ter o casco dividido em 2. Dividido em 2. Ok? E aí você tem o próprio boi, você tem o porco, você tem outros animais. E tem o casco dividido em 2. Mas a regra é clara, tá aqui, você acabou de ler. Tem que ruminar e ter o casco dividido em 2. Não pode ser apenas um, tem que ser as 2 coisas. E aí, pastor, você leu ali, falou da Mas lebre. A carne é tão gostosa, pastor, já tem casco fendido, muito embora não rumina, não dá para... Então, mas quem mandou isso? É Deus, né? Verdade. Então, se Deus manda, o meu papel é apenas obedecer. Verdade. Ok? Além das questões de saúde, assim por diante. Mas aí, pastor, você falou há pouco do porco. É interessante que nessa lista de animais aqui, você vai conseguir encontrar vários versos que tem vários animais. Por exemplo, a revelia, verso 17, fala de 3 animais. 18, fala de 3 animais, aqui já referente às aves, ok? Mas para o porco, ele tem alguns versos que falam exclusivamente do porco. Vamos ver? Sim. Verso 7 ou verso 8? Estou curioso. 7 e 8. 7 e 8. E o porco, embora não tenha casco... Só um pouquinho, pastor. Lembrando, amigo, nós estamos lendo Levíticos capítulo 11. E o pastor Antônio está lendo agora o verso 7 e o verso 8. Isso. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em 2 unhas, né? Certo. Ele não rumina. Considerem-no impuro.
vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres, considerem-nos impuros. Nem tocar. É o texto que está a orientação é clara, né? A regra é clara. Então aqui resta-nos ou resistir ou obedecer. Podemos abrir exceções? Bem, as exceções elas são perigosas. Se a minha empresa, minhas regras é diferente, mas se a regra é de Deus, eu não posso abrir exceção. Por exemplo, eu vou lá na sua casa tem uma regra, e eu chego e digo assim, não, mas hoje nós vamos abrir uma exceção. Quem sou eu na fila do pão, como diz o pastor Wesley? Quem sou eu para chegar e dizer na sua casa, eu vou mandar? As regras são suas. Na palavra de Deus estão as regras de Deus. Aí nós vamos obedecer ou não obedecer. Interessante, pastor Antônio, que às vezes a gente se preocupa apenas com a carne de porco, com o pernil, com o bacon, com a pururuca e assim por diante. Mas quando a Bíblia fala do porco aqui, tá os derivados do porco. Linguiça, salsicha, os embutidos de modo geral, né? A banha. A banha, ela é o porco na sua essência. Então não pode ser usada como alimento. Inclusive nem em confeitaria, pães, bolos, doces e etc. Ok? Então a recomendação de Deus é não coma carne de porco e nem coma e nem use os seus derivados. Interessante, pastor. Eu creio piamente que o mundo mais precisa é de uma geração de cristãos obedientes, né? Que vivam segundo o assim diz o Senhor. Não segundo a minha interpretação, segundo o que eu acho, segundo o que pode ser, enfim. Então, querido amigo, querida amiga, a orientação é clara. Deus nos quer bem, saudáveis e com muita saúde. E para isso ele deixou regras, orientações bem claras em sua palavra. E resta-nos apenas seguir. É fácil? Nem sempre é fácil. Mas o melhor caminho é obedecer, né? E eu gostaria de terminar aqui, pastor, fazendo só mais uma pergunta, e o senhor aí faz o fechamento e a gente ora. Talvez alguém esteja se perguntando, ou já ouviu alguém perguntando assim, mas o que tem a ver a comida com a minha salvação? O reino do céu não é comer, não é beber. Alguns usam assim textos fora do contexto para servir de pretexto, né? O que tem a ver comida com a minha salvação e tal? Se eu comer da minha conta e tal, Deus vai me salvar, o que importa é o coração e tal. Tudo isso, né? E o que salva não é a comida. O que salva é Jesus. Né? E de fato, pastor Antônio, quem nos salva é Jesus. E nós somos salvos pela graça mediante a fé. Não é pela alimentação saudável que nós vamos ser salvos. Nós vamos ser salvos unicamente pela graça de Cristo mediante a fé. Que isso fique bem claro, né? E no início nós mencionamos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A gente precisa administrar bem esse corpo. A gente precisa ter saúde e disposição para adorar a Deus. E olha só, você perguntou, eu estava com a Bíblia aberta, eu não queria ler esse texto. Mas você me fez uma pergunta que eu preciso respondê-la. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 16, diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Agora vem a parte terrível, difícil. Isso é sério. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Somos salvos unicamente mediante a fé. Pela graça de Cristo, mediante a fé. Nada mais do que isso. Então por que a gente tem que ter uma alimentação saudável? Para adorar a Deus da melhor maneira. Não é a alimentação saudável que vai me salvar. Que vai me salvar é Jesus. Mas depois que eu aceito a Jesus como meu Salvador, o resultado dessa salvação, o resultado é querer andar de acordo com a vontade dele. Amém. É querer ter mais saúde. Aí, pastor Antônio, tem muita gente cuidando do corpo para viver 100 anos, 120 anos, para viver muito tempo nessa vida. Não, o nosso objetivo em ter saúde não é para viver muito tempo nesse mundo. Vendo a corrupção aumentando a cada dia, vendo a maldade aumentando a cada dia, a criminalidade, vendo pessoas morrendo, nossos amigos. Não é. Nós precisamos ter saúde
para adorar a Deus. Amém. Amém. Para viver de acordo com a vontade dele, para servi-lo e para nos prepararmos para a volta de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria, sabedoria acima de tudo para seguir as orientações que Ele já revelou. Né? Talvez a nossa maior sabedoria é isso, é seguir as orientações que Deus já revelou, não se rebelar. Né? Querido, que você esteja acessível, aberto a viver, a praticar essas orientações aqui. E para isso nós precisamos pedir a Deus que nos ajude nessa jornada. Vamos orar? Deus e Pai, obrigado porque o Senhor se importa e faz de tudo para termos uma saúde e muita saúde, de modo que vivamos o propósito para o qual o Senhor nos trouxe a existência, que é glorificar ao Senhor e abençoar as pessoas. Obrigado porque o Senhor deixou orientações claras e até mesmo simples, contidas na sua palavra. Ajuda-nos a viver, a seguir essas orientações. Ajuda-nos a sermos humildes, obedientes às suas orientações. E ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos que tudo que a gente fizer, possa fazer para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Nos entregamos em Suas mãos, agradecidos por tudo, especialmente porque o Senhor nos ouve e nos atende. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.